Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais uma escola dominical. Você que já está conosco aqui é muito bem-vindo. Bom dia para você em nome do Senhor Jesus. Aqui, diaconisa Fernanda, irmã Nilda, bom dia, amadas. Bênção, hein? O tempo hoje está propício para aquele chocolate quente, aquele pãozinho de queijo. Bom dia, pastora, minha amada, está aqui perto de mim. Irmã Célia, bom dia, irmã. O tempo hoje tá bom para aquela pizza, hein? Meu Deus, hein? Aquela pizza que a irmã faz é uma maravilha, aleluia. Josiane também está chegando. Estamos aqui nessa manhã. Então, você que já está conosco aqui, vamos dar aqui uns 2, 3 minutinhos para o pessoal ir chegando, se ambientando. Eu quero aproveitar e lembrar você, se você tem algum pedido de oração, escreva para nós aqui, mande aqui, compartilhe com a gente aí como é que está chegando o som aí na sua casa, se tá bom. Domingo passado eu estava sem voz, hoje a minha voz está perfeita, está normal. Agora de manhã eu vou aqui, suavemente. Logo mais à noite estarei com ela bradando no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã Cristina, graça e paz. Essa família abençoada do Senhor aí. Foi aniversário do Daniel essa semana, né? Deve ter tido aí o quê? Aquele pãozinho de queijo com presunto. Hoje eu tô falando de comida, né, irmãos? Acabei de tomar café, meu pai. Diaconisa Araci, como é que vai, minha irmã? Benção, graça e paz para a senhora. Família Monteiro também já está aqui, ao vivo, né? Irmão Cláudio, Diaconisa Alice, Ziane, os meninos. Bom dia para vocês também. O som tá chegando bom aí para vocês? Vocês estão recebendo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tá tudo direitinho? Lembrando, né? Vai escrevendo para nós aí o seu pedido de oração, que é para a gente poder, no final aqui da escola dominical, poder estar orando, levantando um clamor ao Senhor, falando com Ele. Eu quero inclusive compartilhar a neta do meu irmão. Estamos aí nessa jornada e eles estão lá, minha sobrinha está 24 horas no hospital, ela não pode sair, só ela pode ficar lá com a menina, ninguém mais pode, não pode ter nenhum revezamento, não pode a avó, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, só a mãe da menina é que pode ficar lá. E depois de tantas idas e vindas, essa semana foi feita então a primeira sessão de quimioterapia e a família está aguardando aí para ver as reações, os efeitos da quimioterapia. Quem já teve algum contato com pessoas que têm que fazer esse tipo de tratamento sabe que a quimioterapia sempre tem reações e até o presente momento a Gabriele está reagindo bem, então vamos ver aí ao longo dessa semana o que é que vai, como é que vai ser o andamento dela, né? Diaconisa Valéria, bom dia, minha irmã, graça e paz, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui nessa manhã cinzenta, essa manhã que já amanheceu com alguns pingos, alguma chuva caindo, então estamos aqui. Irmã Ana Cristina, bom dia, minha amada, graça e paz, tudo na bênção aí? Irmã Dirce, como é que vai, minha querida? Mande um abraço aí pro Joel, aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos começando aqui, vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos aí, para nós começarmos essa escola dominical orando, falando com o Senhor. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Queremos Te agradecer, a Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Deus, que
Que esse seja um dia abençoado, um dia onde o Senhor manifeste a sua graça e o seu favor sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com aqueles que hoje estão enfrentando momentos de muita adversidade, momentos, Senhor, de pranto, de lamento, que o teu consolo chegue até ao coração de cada um, que o teu consolo, Pai, possa visitar cada família, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela semana que passou, tudo aquilo que nós pudemos realizar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor estenda a tua mão sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre o nosso povo, trazendo, Senhor, um tempo melhor, um tempo favorável, que o Senhor possa realmente estar movimentando, Pai, os céus do Brasil, para a glória do teu nome e a alegria do nosso coração. Senhor, nós estamos aqui agora diante da tua palavra, estamos aqui reunidos em escola dominical. Eu te louvo por aqueles que já estão conosco aqui, online, ao vivo, e te peço por aqueles que ainda vão chegar, que ainda vão entrar na internet, no Face. Senhor, fala conosco nessa manhã, que a tua palavra, Senhor, ela seja clara para nós, que o Senhor nos dê uma direção e que, no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor, através do teu Espírito Santo, gere fé no nosso coração. Porque a fé, Senhor, não é algo que nós apenas colocamos em prática, mas é um presente que o Senhor nos dá. Então, Deus, gera fé no nosso coração, para crermos naquilo que a tua palavra diz, para entendermos aquilo que a tua palavra está dizendo e para, sobretudo, colocarmos em prática na nossa vida. Aquele, Senhor, que tem pedidos de oração, desde já eu quero te pedir o mover do teu Espírito Santo, a ação da tua misericórdia sobre a vida de cada pessoa, sobre a vida de cada um que vai colocar o seu pedido aqui, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Irmã Kátia Leal, bom dia, minha amada, graça e paz. Irmã Verônica, como é que vai, minha querida? Deus abençoe. Mande um abraço aí pro Fernando. Kátia Leal, manda um abraço aí para sua mãe, viu? Em nome do Senhor Jesus. João Carlos Casais, abençoado. Tudo bom, meu querido? Bom dia, graça e paz. Amado, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos capítulo 2. Nós vamos ler um texto aqui bem conhecido. Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Bom dia, irmã Fátima. Glória a Deus. Bom tê-la conosco também. Um dia abençoado aí para a irmã. Tá? Mande um abraço para o Rafael, no nome do Senhor Jesus. Rafael botafoguense, né? Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados,
Bom dia Jean, tá bem? Muito bom. É um bom menino, né? Só falta ser botafoguense, meu Deus. Queridos, nós que estamos vivendo esse tempo de quarentena, esse tempo de distanciamento social, eu já falei, eu creio que os irmãos, né, têm visitado outras lives também, que não há problema nenhum nisso, sobretudo quando nós não temos a nossa live, já devem ter ouvido falar nisso, né, sobre a importância de se usar esse tempo para fazer uma avaliação, estar se repensando a sua vida espiritual, o seu posicionamento como igreja, né? A sua maneira de se comportar enquanto homem e enquanto mulher de Deus. Eu queria nessa manhã desafiar você um pouquinho mais nessa direção, porque segundo os noticiários, né, e eu recebi documentos que comprovam isso, foi baixado um novo decreto, tanto do prefeito, que liberando já o funcionamento de algumas atividades, alguns setores, também como o funcionamento das igrejas. No caso da prefeitura, o decreto da prefeitura está ainda sobre a mesa porque o Ministério Público e a Defensoria Pública solicitaram que a prefeitura apresentasse um estudo e tudo mais. Então, porém, na sexta-feira saiu um decreto de liberação do governo, né? E o governador do estado, o decreto do governo, ele acaba dando respaldo também para o decreto da prefeitura. Contudo, é um momento difícil, né? É um momento da gente ter calma, pensar com muita tranquilidade, não fazer nada de afogadilho, né? Mas o fato é que talvez esse mês, ou quem sabe no início de julho, as igrejas, na sua totalidade, certamente, se não acontecer nada, né, assim, nada de forma complexa, se não aumentar o número de mortes, se o número de contágios não aumentar e tudo mais, as igrejas vão voltar a funcionar. E por que eu estou dizendo tudo isso? A questão e a pergunta nessa manhã é: como é que você está enquanto igreja nesse momento? Como é que você vai retornar às atividades presenciais da igreja nesse momento? Como vai ser? Porque já foi dito que normal não vai ser mais, né? Está se falando até num novo normal. Então eu queria nessa manhã perguntar a você, Rosiclé, bom dia Rosiclé, Deus abençoe. Entrou aqui conosco, diaconisa Ana Cláudia, aleluia. Ana Júlia, bom dia minha querida. Eu queria perguntar a você, quando voltar, né, as atividades da igreja, do seu local de trabalho, você que não está indo para o seu local de trabalho, como é que vai ser isso? Né? A igreja, amados, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a igreja ela tem marcas muito específicas que a definem. Né? A igreja ela tem algumas marcas, algumas características, alguns sinais que definem ela como tal, como igreja. E uma dessas marcas é a comunhão, no grego koinonia. É uma das marcas que define a igreja, a koinonia. E nessa manhã eu queria falar com você sobre o tema Vivendo em Comunhão. Como era a sua comunhão antes do período da pandemia? E como será a sua comunhão com a igreja, com os irmãos em Cristo, após o distanciamento social? Como é que você lida com isso? Como é que você lidava com isso? O que é que você vai fazer a respeito? Porque quando nós olhamos aqui para esse texto de Atos, capítulo 2, você que chegou depois, que nós lemos o texto,
Nós estamos aqui no texto de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, que é um texto clássico da Bíblia, é um texto que eu sei que você conhece bem. É um texto que define como marca da igreja, uma das marcas, a comunhão, a koinonia. E koinonia, é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa comunhão. E essa palavra, ela tem como significados as seguintes palavras: participação, companheirismo, comunicação, ter em comum e compartilhar. Koinonia é isso. Koinonia é participar. Koinonia é ser companheiro. Koinonia é comunicar. Koinonia é ter em comum. Eu acho que a palavra que melhor cabe aqui nesse ter em comum é afinidade. Koinonia é compartilhar, é trocar, é dar e também receber. E essa palavra grega, koinonia, ela foi usada pela primeira vez na Bíblia exatamente nesse texto aqui do Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42. E a koinonia, a comunhão, é uma das marcas específicas que definem a igreja. A igreja não existe sem essa marca. Não existe igreja sem koinonia. Não existe igreja sem participação. Não existe igreja sem companheirismo. Não existe igreja sem comunicação. Não existe igreja sem ter em comum. Não existe igreja sem compartilhar. E nessa manhã eu queria ver com você algumas coisas muito interessantes que estão aqui nesse texto, que a gente olhando com um pouquinho de carinho e sem aprofundar demais, a gente percebe aqui. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, de Atos 2, 42 ao 47, é que koinonia, ou comunhão, se você preferir, não é algo fácil. Não é. Mas é algo essencial à vida da igreja. Veja só, o versículo 42 começa dizendo assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam. A comunhão não é algo fácil. Não é tão simples participar e também estar disponível a que participem dele. Não é muito fácil viver a realidade do companheirismo. Cada pessoa é um universo distinto. Já não é fácil a convivência de um casal, não é tão simples, quanto mais de duas pessoas que não moram na mesma casa, que congregam apenas no mesmo lugar de culto. Não é fácil ter uma comunicação. Quantos casais, eu sou pastor e eu sei disso, quantos casais têm muita dificuldade na comunicação? O marido fala batata, a esposa entende abóbora. A esposa fala cebola e o marido entende cenoura. É uma situação muito complexa. Koinonia não é algo fácil. Para se viver a realidade da koinonia, é preciso ter perseverança. E como nesse tempo que se chama hoje, nós ouvimos pessoas dizerem, já deu, cansei, não aguento mais, parei, meu amado e minha amada. Perseverança acompanha a koinonia. A koinonia, a comunhão, precisa ser acompanhada de perseverança, sabe? De persistência, de ritmo. Perseverança aqui, eu usaria essa expressão ritmo. Para a gente ter koinonia com as pessoas, a gente precisa ter ritmo. O que eu quero dizer com isso?
não é a gente lidar com as pessoas só naquele dia que nós estamos bem, que a gente está feliz, que nós recebemos algumas boas notícias. Não, é a gente ter ritmo. Sabe, não, eu estou bem, eu tenho pessoas a quem eu amo, que me amam, que se preocupam comigo, com quem eu me preocupo, pessoas com quem eu gosto de estar perto, pessoas que eu sei que gostam de estar perto de mim. Então eu vou manter aqui a minha passada. Sabe, koinonia não é fácil, mas é essencial. A igreja precisa de pessoas que estejam dispostas a participar. A igreja precisa de pessoas que estejam dispostas a viver a realidade do companheirismo. Porque, amados, cada um de per si tem seus dramas, suas lutas, seus problemas, suas adversidades. E a igreja, e eu espero no nome de Jesus, que nós possamos a cada dia, quando voltarmos para os cultos presenciais, viver isso com mais intensidade e exuberância. O companheirismo. Porque o companheirismo faz com que pessoas se coloquem à disposição para dar um abraço, para orar para emprestar o ombro, para caminhar do lado mesmo sem expressar ou sem esboçar uma palavra sequer. Koinonia é isso. Koinonia é comunicação. E o princípio da comunicação é falar e deixar falar. Muitas vezes, nós que vivemos nesse tempo, nós temos muita habilidade para falar. Mas falta muitas vezes para nós, né, e eu como pastor me coloco como primeiro da fila, falta muitas vezes habilidade para deixar o outro falar. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Koinonia passa por isso. Ter em comum. Sabe, hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão muito preocupadas com as suas coisas, com as suas posses, com as suas vantagens, com os seus benefícios. O que eu vou ganhar com isso? Koinonia passa pelo princípio do ter em comum. O que é meu também é seu, o que é seu também é meu. É claro, irmãos, que guardadas as devidas proporções. Há coisas que nós não poderíamos jamais dividir. Mas há coisas que nós podemos dividir. Essa semana, por exemplo, vou contar uma peculiaridade nossa aqui de casa para vocês. Vocês sabem que nós temos aqui um cachorrinho, né? Um shih tzu. Alguns sabem disso. E é o nosso xodó, o Bidu. E nós temos uma pessoa até próximo da nossa igreja aí, que tem um shih tzu também, uma fêmea, e fez um contato conosco para ver a possibilidade de eles acasalarem, né? E aí a pastora me ligou e falou: olha, fulana disse que a cachorrinha dela está pronta, está no cio, e aí? Falei: tudo bem, sem problema. Então tá bom, então eu vou pedir para fulano de tal pegar o Bidu e levar. Eu falei: não, peraí, alto lá, não. Ué, como é, eu sei que você vai rir, eu sei, mas como é que eu vou deixar o Bidu no momento mais importante da vida dele até aqui, sozinho, sem mim ou sem você? Não pode. Eu tenho que estar presente, ou você ou nós dois. Como é que nós vamos deixar o nosso filhote à deriva na mão de pessoas que não somos nós? E ela achou engraçado isso. Porque, amados, existem coisas que são nossas, são particulares, é verdade. Mas existem coisas que nós podemos e devemos dividir. Podemos dividir o nosso abraço, podemos dividir um beijo, um ósculo santo, podemos dividir um aperto de mão, podemos dividir uma oração, podemos dividir um clamor, podemos dividir uma visita, podemos dividir um tempo juntos, podemos dividir uma troca de conversa, de bate-papo, sentados na cadeira da igreja. Podemos dividir. Koinonia não é fácil, irmãos. Koinonia, tem muita gente que não quer mais relacionamento porque se estressou, se aborreceu, se magoou, se decepcionou. Queridos, relacionamento tem os seus riscos. Nós não podemos deixar de viver as realidades que Deus gerou para nós por conta de experiências passadas frustradas. O fato de eu e você
termos tido algumas experiências frustradas, o fato de algumas pessoas nos traírem, nos decepcionarem, não definem o relacionamento interpessoal como algo negativo. O relacionamento interpessoal é positivo, é abençoador. Veja que o texto começa dizendo, e perseveravam. Perseveremos. Quando retornarmos para os cultos presenciais, seja esse mês, seja no outro, seja em agosto, seja quando for, que nós possamos voltar com esse sentimento de koinonia, de comunhão, de participação, de companheirismo, de comunicação, de ter em comum, de compartilhar. Porque, amados, a koinonia é uma marca específica que define o que é ser igreja. Não existe igreja sem koinonia. Quer ver uma coisa? Se você puder, abra sua Bíblia comigo aí, mais para frente um pouquinho, no livro de Efésios. Veja o que Paulo vai dizer no capítulo 4 de Efésios, do versículo 3 até o versículo 6. Olha que coisa interessante. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo, no versículo 3, aqui está dizendo aos Efésios, esforçando-vos diligentemente. Ou seja, Paulo está dizendo que não é para a gente fazer aquela meia boca, né? Fazer o quê, né? Não, é nos esforçarmos com diligência, com aplicação, pelo vínculo, sabe? Koinonia. Não é fácil, mas é essencial. Uma outra coisa que nós podemos observar nesse texto aqui de Atos, no capítulo 2, voltando para lá, é que koinonia ou comunhão põe a igreja em evidência. Vejam, amados, o livro de Atos foi escrito por Lucas, endereçado a um personagem denominado Teófilo, que significa amigo de Deus. A koinonia nessa igreja primitiva era algo tão pulsante, era algo tão palpável, era algo que estava tão assim, visível, que ficou muito perceptível para Lucas. Né? Ele detecta isso logo no capítulo 2. Ele começou o livro, já no capítulo 2, ele percebeu esse tipo de convivência que aquela igreja primitiva tinha. A koinonia, ela põe a igreja em evidência, sabe? Ela faz da igreja as pessoas que se envolvem, as pessoas que visitam a igreja, as pessoas que veem membros da igreja juntos, compartilhando, dividindo, participando, sendo companheiros uns dos outros, comunicando, tendo coisas em comum, elas percebem isso, queridos. Sabe, amados, ter koinonia é saber que eu sou parte do todo. E como parte do todo, eu preciso desempenhar bem o meu papel, ou a minha função, para que o todo fique em evidência. E qual é o todo? É a igreja, o corpo de Cristo. Então, eu sou parte do todo, eu preciso desempenhar bem o meu papel. Essa igreja desempenhava tão bem esse papel, estamos falando de koinonia, de comunhão, que isso era visível, era perceptível. Era algo... Tá me faltando até uma expressão aqui que eu estou querendo falar, mas acho que eu vou falar errado, mas era algo intenso naquela igreja. Que quando nós voltarmos, amados,
desse distanciamento social, como igreja, nós possamos viver assim como a igreja primitiva, porque o mesmo Deus dessa igreja primitiva, o mesmo Espírito que atuava nessa igreja primitiva, é o nosso Deus, é o nosso Espírito, é o Espírito Santo. Nós podemos viver a coinonia nesses moldes aqui de uma forma tão intensa que seja algo que ponha a igreja em evidência. Sabe, eu fico imaginando aqui Lucas escrevendo esse capítulo 2, quando chega nesse ponto aqui, eu fico imaginando Lucas, antes de escrever, ele compartilhando com algumas pessoas. Puxa, aquela igreja, eu fui naquela igreja, caramba, eles têm, sabe, uma participação. As pessoas se envolvem, as pessoas não ficam umas esperando pelas outras. Se tem uma cadeira fora do lugar, a pessoa vai e põe no lugar. Se tem uma vassoura no chão, a pessoa vai lá e pega. Se tem um papel jogado, a pessoa vai lá e pega. Se tem um copo descartável no lugar que não era para estar, alguém vai lá e apanha. Aquela igreja, as pessoas são companheiras. Sabe, ninguém fica sozinho. Quando se divide para orar, rapidamente as pessoas, se dividem, se juntam em oração, em grupos, e vão orar umas pelas outras, umas com as outras, elas se comunicam. Sabe, amados, eu fico imaginando essa igreja aqui, o término do culto dela. A igreja devia terminar o culto, mas as pessoas permaneciam lá, comunicando, socializando, conversando, trocando informações, trocando testemunhos, trocando bênçãos, e orando umas pelas outras também, por que não? Tendo coisas em comum, tendo afinidades, sabe? Encontrando afinidades, compartilhando coisas. Sabe, irmãos, vivemos dias tão agitados, tão corridos. A coinonia, a comunhão, é uma marca específica que define a igreja como tal. Sabe, nós precisamos ter pessoas que se sintam impelidas a compartilhar aquilo que Deus ministrou aos seus corações. Mas ouça o que eu vou dizer para você. Nós vivemos um tempo onde as pessoas se sentem muito impelidas a compartilhar o que Deus falou para ela acerca do outro. Olha, Deus está me mandando aqui te dizer algo. Mas eu vejo aqui que essa igreja, amados, era um tipo de igreja, ela tinha um perfil de uma igreja onde as pessoas compartilhavam aquilo que Deus havia falado com elas sobre elas, acerca delas, o que Deus queria tratar com elas, o que Deus queria fazer nelas, o que Deus queria fazer através delas. E não a gente dizer o que Deus quer fazer no outro, para o outro, através do outro. Sabe, coinonia é algo que põe a igreja em evidência, porque é inevitável alguém chegar no lugar onde há participação, onde há companheirismo, onde há comunhão, onde há coisas em comum e onde há compartilhamento, e isso não saltar aos olhos. Coinonia traz sinergia. Há uma canção antiga, um pouco antiga, que diz o seguinte: dá para perceber pelo olhar quando alguém está contente. E ela tem uma outra estrofe que diz: dá para perceber pelo olhar quando alguém está triste. Dá para perceber, queridos. Como seremos igreja, e eu estou falando obviamente do corpo de Cristo, mas também da nossa instituição, a IEC Querigma. Como seremos igreja após a pandemia, após esse distanciamento social, após o retorno aos cultos presenciais? Coinonia é uma marca específica que define a igreja como tal. Outra coisa que nós podemos observar nesse texto, queridos, é que coinonia, ou comunhão espiritual, tem sempre que preceder a coinonia social. Olha o que diz o texto aqui, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Pensa. Veja que eles começam perseverando na doutrina. Coinonia
A koinonia espiritual tem que preceder a koinonia social. Por que eu estou dizendo isso nessa manhã? Porque, amados, hoje o apelo social está muito grande. Já há algum tempo, as igrejas, e acertadamente nós também fazemos isso, têm se voltado para o outro, para abençoar aquele mais desfavorecido, aquele em situação de adversidade. Mas você precisa entender junto comigo que koinonia espiritual, ela tem sempre que preceder a koinonia social. Porque a koinonia social é algo que supre uma necessidade urgente e só. A koinonia espiritual, sabe? A coisa de você ministrar sobre a vida do outro e deixar o outro ministrar sobre a sua vida, é algo eterno. É algo eterno. A koinonia espiritual precisa estar em voga. Olha no capítulo 3 aqui de Atos, no versículo 6, naquele encontro que Pedro e João tiveram com o coxo, no versículo 6 diz assim, ó, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Havia um homem que todos os dias era colocado na porta do templo, porta formosa, e ali ele pedia esmolas. O texto vai dizer que Pedro e João indo para o templo, na hora nona, para orar, esse homem olha para eles e pede a eles uma esmola, uma ajuda, um dinheirinho. E diz o texto que ele ficou olhando para eles. Pedro e João olhando para o homem, Pedro diz, olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Você acha que Pedro estava querendo dizer que ele não tinha dinheiro algum? Não. O que Pedro estava fazendo aqui, amados, era exatamente colocando as coisas em ordem. Pedro estava colocando a koinonia espiritual, a participação daquilo que tinha do Espírito de Deus nele, o companheirismo dele em relação à situação daquele homem aleijado, coxo, parado ali naquele lugar, sem sustento, definido, a sua comunicação com ele, trazendo a comunicação do céu, colocando aquele homem dentro de um círculo de afinidade e trazendo para ele, fazendo com que fosse comum para ele o que havia de Deus na sua vida, porque Pedro vai dizer assim, ó, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ter em comum, compartilhar. A koinonia espiritual, ela sempre precede a koinonia social. Nós, na nossa igreja, graças a Deus, temos conseguido abençoar famílias, distribuindo cestas. Hoje nós temos, inclusive, pessoas, até de fora da nossa igreja, que doam cestas básicas para nós, para que nós possamos abençoar a vida das pessoas. Só que a cesta básica, um valor em espécie para ajudar a pagar uma conta ou outra, só vai ajudar de forma emergencial algo que no mês que vem vai ser necessário de novo. Mas a koinonia espiritual, ela entra no universo da eternidade. Esse homem do capítulo 3 teve a sua vida transformada para sempre. A ideia da koinonia é mudar a realidade da vida das pessoas para sempre. Koinonia não é algo fácil. Koinonia põe a igreja em evidência. Koinonia espiritual tem que vir na frente da koinonia social. Ou seja, ela era uma comunidade, essa igreja, que compartilhava não só coisas materiais, mas compartilhava a vida de Deus por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, às vezes é muito mais fácil para algumas pessoas e muito melhor abrir a carteira, tirar uma quantia em dinheiro e presentear alguém. É rápido, é sem burocracia, é algo que você faz com muita facilidade.
Mas o que Deus quer que nós entendamos é que a igreja precisa doar-se, precisa dar-se. E dar-se não porque ela tenha o que oferecer, mas porque ela tem o de quem oferecer. Pedro disse: o que tenho, te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que Pedro tinha era o nome de Jesus. Era o poder do Senhor. Era a manifestação da graça e do favor do céu. Quando voltarmos, amados, aos cultos presenciais, eu queria desafiar você a isso, esse entendimento. Antes de coinonia social, e faça. Se você pode doar uma cesta básica, doe. Se você pode dar uma quantia a alguém, dê. Se você pode ajudar de alguma forma, faça. Contribua. Seja um canal de bênçãos. Né? Esses dias uma pessoa compartilhou com a pastora que ela doou, deu uma oferta para a igreja, nesse tempo agora, né? Depositou uma oferta. E aí essa semana que passou a pessoa compartilhou que, não porque ela estivesse esperando isso, não que ela tivesse dado a oferta, né, contando com isso, nada disso. Mas é assim que Deus age. O valor que a pessoa deu de oferta, na semana seguinte ela recebeu o dobro. Recebeu em dobro. É assim que Deus trabalha. A gente não dá para Deus nos devolver. A gente não dá para Deus fazer. Mas quando a gente dá, Deus faz. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas mais do que dar algo material, algo financeiro, o Senhor quer que nós possamos dar para as pessoas aquilo de mais precioso que há em nós. Porque nós somos vasos de barro que contém coisas preciosas que vêm do Senhor. Coinonia é ter empatia pelo outro. Olha o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Coinonia é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, se alegrar com a felicidade do outro. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 15, ele diz ali que nós devemos praticar essa ação de nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Coinonia é isso. Sabe, quando voltarmos aos cultos presenciais, amados, vamos praticar, vamos fazer esse exercício de nos alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram. Porque coinonia é empatia. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas observam muito a vida dos outros para criticar, para julgar, para apontar, para dizer se concordam ou não. Muitas vezes, quantos de nós não julgamos a atitude, a fala, o comportamento, o gesto de alguém sem saber o que de fato aquela pessoa está vivendo? Coinonia é ter empatia, é a gente se colocar no lugar, é a gente sentir a dor. Algumas vezes no Evangelho você vai ver a expressão "e compadeceu-se de Jesus". Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele se compadecia, ou seja, ele se colocava no lugar da pessoa. Ele sentia a dor da pessoa. Ele sentia o sofrimento da pessoa. Amados, vivemos um tempo de muito egoísmo, onde, eu já disse hoje aqui, as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas, com seus projetos, com as suas coisas, e o outro fica sempre em segundo plano. Coinonia é ter empatia. Mas coinonia também, nós podemos ver aqui nesse texto, gera um ambiente de milagres. Queridos, quem não precisa de milagre nesse tempo? Quem não quer viver uma realidade de milagre? Quem não quer ser alvo de um milagre? Quem não quer ser canal de um milagre? Veja o versículo 43, o que diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. No versículo 42 vem enfatizando aqui bem claramente a importância da doutrina
e da koinonia, e também da oração. Então, isso me faz pensar que um dos motivos para se viver tamanha escassez de milagres nas nossas igrejas é a falta de koinonia também. Porque se nós nos julgamos detentores da palavra, pregadores do Evangelho, fiéis às Escrituras, se nós nos julgamos homens e mulheres de oração, pessoas que clamam, pessoas que buscam a Deus, pessoas que batem na porta do céu, por que é que temos tanta escassez de milagres? É porque talvez esteja faltando koinonia, esteja faltando entre nós, amados, perseverança para viver uma realidade de comunhão, esteja faltando entre nós a koinonia como evidência da igreja, sabe? Aquela coisa das pessoas baterem o olho e verem, caramba, essa igreja tem uma sintonia, esse povo está caminhando na mesma direção, esse povo participa, esse povo é companheiro, esse povo se comunica, esse povo tem coisas em comum, esse povo compartilha. Koinonia espiritual sempre vem antes da koinonia social. Logo, é uma igreja que, além de fazer o social, antes, contudo, ela sempre pratica a koinonia espiritual. Irmãos, eu acho que está patente aos olhos de todos nós que, mais do que nunca, se faz necessária a pregação do Evangelho. Há pastores que têm se questionado e têm se queixado de que eles estão tendo que evangelizar novamente os crentes, os membros da igreja. Algumas igrejas têm parado de ganhar pessoas para Jesus e têm tido que se envolver numa evangelização domiciliar. Porque ao invés de ganhar novas pessoas para Jesus, novos perdidos, a igreja parece que está perdendo pessoas. As pessoas estão voltando às práticas mundanas. A igreja precisa exercitar, praticar a koinonia espiritual. Precisa ter empatia pela dor, pelo sofrimento, mas sobretudo pela realidade espiritual que aguarda aqueles que não aceitaram ainda Jesus como Senhor das suas vidas, que é o inferno. Koinonia gera um ambiente de milagres, queridos. Olha só, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Se você não tiver como abrir, não tem problema não, eu leio para nós aqui, tá? Mateus capítulo 18, versículo 19. Olha que coisa interessante. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha que coisa tremenda, irmãos. É uma marca da koinonia. Acordo. Sabe? Caminhar na mesma direção, falar a mesma linguagem. Aqui nesse texto está falando nem de fé. Está dizendo que se duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso será concedido. Ou seja, koinonia gera um ambiente de milagres. A koinonia pode gerar o sobrenatural. Essa igreja era uma igreja que vivia milagres. Era uma igreja que experimentava sinais, prodígios. Está aqui, ó. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E para terminar a minha palavra nessa manhã, olhando para esse texto aqui, eu vejo que koinonia gera simpatia nos de fora. No versículo 47 aqui do capítulo 2 de Atos, diz assim, ó, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma igreja que tem koinonia, uma igreja que tem participação das pessoas, uma igreja onde as pessoas são companheiras, uma igreja onde as pessoas se comunicam, uma igreja onde as pessoas têm muitas coisas em comum, uma igreja onde as pessoas compartilham.
É uma igreja que gera a simpatia dos de fora, a começar pelos nossos familiares, queridos. Eu já disse isso uma vez, eu vou repetir agora. A última pesquisa que fizeram acerca da evangelização no mundo, 49, alguma coisa por cento das pessoas que se entregam a Jesus são pessoas que foram evangelizadas dentro da sua própria casa. Ou seja, é a pessoa que observa o seu familiar, o seu parente, o seu querido e vê aquilo que está acontecendo. Como é que os nossos familiares observam a nossa igreja, a nossa comunidade de fé do lado de fora? Como é que os vizinhos da nossa igreja nos olham? O que é que eles veem em nós? Lucas, amados, ele foi tomado pela realidade dessa igreja primitiva. A realidade dessa igreja primitiva saltou aos olhos de Lucas, que ele teve que escrever para Teófilo. Teófilo conhecia um povo, uma comunidade de fé que é sobrenaturalmente relevante. Então, em nome do Senhor Jesus, amado, eu quero contagiar você e desafiar você nessas próximas semanas, em nome de Jesus. Não só a nossa igreja, mas as demais igrejas estarão hoje, por exemplo, há igrejas da nossa associação congregacional, da nona região, da terceira região, perdão, que estarão já realizando cultos. Nós ainda não. Mas as pessoas vão estar voltando às suas comunidades de fé. Como é que nós voltaremos? A coinonia, a comunhão, é uma marca específica que define a igreja como tal. Vamos viver essa realidade, vamos mergulhar nessa realidade, no nome do Senhor Jesus, e vamos deixar que a glória de Deus se manifeste, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar uma olhada aqui, deixa eu ver se entrou mais alguém que eu ainda não tinha citado, né? Porque enquanto eu estou ministrando, irmã Nilma, bom dia, minha amada, Deus abençoe. Nós vamos estar orando. Igor, fala, varão de Deus, abençoado do Senhor. Tudo bom, meu querido? Presbítero Wagner, bom dia, meu querido. Deus abençoe. Irmã Silvia, presbítero Natanael, graça e paz, meu irmão. Aleluia, estamos orando pela Noemi, viu? A Noemi, para quem não sabe, está internada, mas graças a Deus já saiu do CTI, não é Covid, e já está na enfermaria, né, no quarto. Então, louvado seja o nome do Senhor, e em breve vai estar saindo. Família do irmão Carlos aí, irmã Solange, aleluia, Deus abençoe, glória a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, e nós vamos estar terminando essa manhã, essa escola dominical, orando. A irmã Célia pede oração pela irmã dela que está internada com Covid, né? E a irmã dela teve uma piora, então nós vamos repreender isso aí em nome de Jesus. A irmã Ana Cristina pede oração por ela. Aliás, como é que está o braço, irmã? Né? A irmã pediu para nós orarmos pelo seu braço aí que estava doendo. Manda para nós aí como é que está o seu braço, para a gente saber. A irmã Célia também está pedindo oração pela sua saúde. E a irmã Ana Cristina está pedindo oração pela sobrinha Ailana, que vai ter bebê dia 12. Né? É o Matias. Já tem até nome. Orar para dar tudo certo. Já deu em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos orar então? Amém? Você aí na sua casa, você pode estender a sua mão como sinal de ato profético para abençoar esses amados? Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus que ouve a oração. A tua palavra diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. E nessa manhã, Senhor, nós oramos mais uma vez pela irmã da nossa querida irmã Célia, ela que está com Covid, teve uma piora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos essa enfermidade, nós liberamos uma palavra de cura, de saúde, de restauração sobre a irmã da Célia. Senhor, vai ao encontro dela, envia o teu anjo naquele lugar e libera ali, Senhor, uma manifestação poderosa
no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós nessa manhã queremos ter empatia pela situação da irmã da nossa querida Célia. Oramos também, Senhor, pela Ana Cristina, toma ela nas tuas mãos, abençoa a sua vida profissional, abençoa a sua família, abençoa a sua saúde. Deus, coloca ela, Deus, na direção daquilo que é o teu propósito para a vida dela, que toda ação contrária a ela caia por terra no nome do Senhor Jesus. Oramos pela saúde da irmã Célia, ela, Senhor, que tem diabetes, ela que fez aquela mini cirurgia no seu pé. Senhor, que a tua serva possa ter pleno restabelecimento, Deus, daquela mini cirurgia, que ela possa voltar às suas atividades completas, Senhor, num espaço muito breve de tempo, no nome do Senhor Jesus. E nós também nos colocamos aqui, Senhor, em oração pela Ilana, que vai ter um bebê. Nós já abençoamos, Senhor, o Matias, né, que no dia 12, Senhor, aquele lugar onde ela vai estar dando a luz, seja tomado pelo teu poder, que tanto ela como todas as outras mães que lá estarão para dar a luz aos seus filhos, sejam abençoadas, que a presença do Senhor seja poderosa naquele lugar. Usa os médicos, manifesta a tua graça, o teu poder, no nome do Senhor Jesus. Pai, que a bênção do Senhor alcance a irmã Noemi, lá no hospital em Campo Grande, que a bênção do Senhor seja com o pai da nossa querida diaconisa Fê, porque nós temos orado nesses últimos cultos, Senhor. Abençoa o seu Fernando. Deus, toma nas tuas mãos o povo da nossa igreja, aqueles que estão com algum tipo de enfermidade, aqueles, Senhor, que estão sentindo algum sintoma, Pai, no seu corpo. Nós repreendemos no nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que nós ficaremos sadios, sãos, para a glória do nome do Senhor. A enfermidade pode até bater a porta, mas ela tem que bater em retirada no nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas ele terá que voltar por 7 caminhos. Então nós repreendemos toda enfermidade, seja respiratória, seja infecciosa, seja de qualquer natureza, repreendemos no nome de Jesus. Mais uma vez nós cobrimos, Senhor, a Anália, nós cobrimos, Senhor, a Letícia, que são as queridas que estão na linha de frente, Pai, na área da saúde, lidando com essa situação de perto. Senhor, cobre as tuas servas, guarda-as no nome de Jesus, protege-as para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que porventura tenham que ir a algum posto médico, ao UPA, alguma clínica, para tratar alguma coisa, para fazer algum exame, que o Senhor cubra, guarde, que o Senhor envolva com o teu poder. Toma-nos nesse domingo, Pai, nessa manhã. Nos dá um domingo na tua presença, Pai. Senhor, que a nossa igreja seja uma igreja que possa realmente viver a realidade da coinonia, da comunhão. Que nós possamos, Senhor, ser uma igreja, Pai, que participa. Ser uma igreja, Senhor, que tem empatia. Ser uma igreja, Senhor, que se comunica. Ser uma igreja que é companheira. Ser uma igreja que tem coisas em comum. Ser uma igreja, Senhor, que faz a diferença no lugar onde ela está plantada no nome de Jesus, e que isso seja perceptível para nós e para os de fora também, para a glória do teu nome, Senhor. Prepara-nos para o culto de logo mais à noite, a ceia do Senhor. Abençoa o teu povo, restaura o teu povo no nome do Senhor Jesus, e que em tudo o seu nome seja glorificado, para a glória do teu nome e a alegria dos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero então agradecer a sua presença, você que esteve conosco aqui, né? Está aqui minha cunhada Vera também, Deus abençoe. Jair e Tânia, irmã Sandra, aleluia, Deus abençoe. Diáconos Gustavo e Simone, né? Made in São Paulo, aleluia. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, né? Então, que Deus te abençoe. Logo mais nós estaremos realizando a nossa live, celebrando a ceia do Senhor. Então você prepare os seus elementos aí, o pão, o suco de uva, que nós, logo mais, durante a nossa ministração, estaremos celebrando a ceia do Senhor, ok? Eu queria pedir a você que estivesse orando, né? Para que nesses próximos dias aí, o Senhor dê a direção necessária
e que as coisas possam se configurar de forma tranquila, pacífica, com sabedoria, para a glória do nome do Senhor e a alegria do nosso coração. Amém, querido? Deus te abençoe, fique na paz, no nome do Senhor Jesus. Tchau, até logo mais.